Perceba que parece que tudo nesse mundo foi milimetricamente arquitetado, até mesmo a cura das doenças. Observe que as ervas do campo, os elementos naturais, se transformam em medicamento para a cura do corpo humano. E agora, depois de séculos, milênios, a ciência está tendo que se render à medicina natural. Vencer as doenças sempre foi um grande desafio para a humanidade. Desde os tempos antigos, as pessoas tentam combater diversos tipos de doenças, inclusive provocadas por bactérias. E os avanços da medicina provaram que essa batalha pode se tornar, no mínimo, justa e igualitária. Mas, atualmente, várias bactérias, inclusive umas que são perigosíssimas, estão se tornando resistentes ou criando uma resistência anormal aos antibióticos modernos que temos hoje. À medida que as bactérias mortais se tornam mais resistentes aos antibióticos modernos, alguns pesquisadores começaram a se voltar para os antigos manuscritos de médicos em busca de algumas pistas. E parece que uma pomada medieval de 1000 anos atrás pode ter sucesso contra várias bactérias perigosíssimas que muitos antibióticos modernos estão começando a falhar. Ficou intrigado? Então fica comigo até o final desse vídeo para que você possa entender essa história. Lembrando que o like fica sempre a sua preferência e o sininho é serventia da casa. Acreditem vocês que um remédio muito simples de 1000 anos atrás pode ser a resposta para vencer bactérias perigosíssimas nos dias de hoje que estão criando resistências a antibióticos modernos. Antes da gente continuar, quero reforçar mais uma vez que o like ajuda bastante. Toda vez que você dá like e deixa um comentário, o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e começa a recomendar. Se você está me assistindo pelo Facebook, marca seus amigos aí nos comentários e compartilha na sua linha de tempo, que vai ajudar bastante o trabalho. Foi redescoberto um remédio chamado antigo biótico, como os pesquisadores estão o chamando agora. Ele foi encontrado em um dos primeiros livros de medicina conhecidos na Inglaterra medieval, um livro chamado Black Book. Enquanto muitos dos remédios incluídos neste livro não envelheceram exatamente bem, esse remédio chamado antigo biótico parece que resistiu aos experimentos modernos. Com base em pesquisas anteriores, os cientistas demonstraram que essa mistura de ingredientes naturais, que incluem alho, cebola ou alho poró, bile de vaca e vinho, pode muito bem ter propriedades antissépticas extremamente poderosas. Na verdade, parece funcionar contra um painel de bactérias perigosas que se tornam resistentes a vários medicamentos modernos. Bom, e como é que foi feito esse estudo? Os cientistas prepararam 75 lotes desse antigo biótico, testaram essa receita antiga e ficaram surpreendidos. No passado, essa receita do antigo biótico demonstrou matar bactérias que, para a época, era impossível de serem tratadas, né? Coisa que hoje você pode tratar com uma cartela de antibióticos comum. Mas para a época era praticamente uma sentença de morte ou amputação para quem estivesse doente. Um novo estudo que foi liderado por Jessica Furney, da Universidade de Warwick, confirma os resultados. Mesmo quando as bactérias formaram estruturas particularmente robustas, conhecidas como biofilmes, a pomada antiga do antigo biótico foi eficaz. Depois que esses grupos de micro-organismos se instalam, é incrivelmente difícil conseguir um agente antimicrobiano. Romper o biofilme requer concentrações de antibióticos 100 vezes maiores do que seriam necessários, para que fosse combatido em uma outra bactéria não tão alarmante. Em casos extremos, pode até exigir a amputação para evitar o envenenamento do sangue e, consequentemente, a morte do indivíduo. Se esta nova pesquisa estiver correta, há algo no antigo biótico que os biofilmes não conseguem lidar e, assim, eles acabam cedendo. Melhor ainda, parece que essa pomada do antigo biótico pode funcionar contra outras bactérias resistentes semelhantes que não foram usadas nos estudos. Logo, os cientistas concluíram que, se esse remédio natural foi capaz de matar uma bactéria perigosíssima resistente, ele também pode combater outras bactérias que são tão perigosas quanto aquelas que foram testadas. Todas essas bactérias podem infectar feridas, formar biofilmes e crescer resilientes aos antibióticos, ou seja, podem se tornar praticamente invencíveis
em relação aos antibióticos atuais. No entanto, o antigo biótico pode ter um resultado extremamente mais promissor do que os antibióticos modernos. Assim sendo, os cientistas estão esperançosos de que essa receita da pomada medieval possa ser a resposta final no combate às superbactérias que estão se tornando praticamente invencíveis a antibióticos atuais. Mas há um porém: os ingredientes da pomada medieval funcionam melhor como um agente antibacteriano apenas na forma final do remédio. Quando os pesquisadores separaram ou purificaram cada elemento, eles não foram tão eficazes em matar as bactérias. Ou seja, não adianta usar somente a cebola, somente o alho, somente o vinho e outros elementos naturais. É necessário essa mistura para que haja um efeito promissor contra os micro-organismos. Um elemento natural faz ligação com outro elemento natural e assim forma um novo elemento que serve para combater doenças. Assim, ao considerar produtos naturais como uma fonte potencial de agentes antibiofilmes ou antibacterianos, devemos considerar a possibilidade de que qualquer eficácia que eles possam possuir poderia depender de uma criação de coquetéis de produtos diferentes ou de ervas diferentes. Compreender a relação entre combinações de produtos naturais e atividades antimicrobianas pode gerar uma nova maneira de criar novos antibióticos a partir de produtos botânicos. Ou seja, aí no quintal da sua casa você pode talvez encontrar antibióticos poderosíssimos. No entanto, vale ressaltar que o estudo aponta que os elementos isolados não possuem o mesmo efeito de quando combinados. Nesse novo estudo, por exemplo, o vinho mostrou pouca atividade antimicrobiana por si só, mas isso não significa que era totalmente inútil. Quando os autores retiraram o vinho da receita da pomada medieval, o antigo biótico, houve uma grande queda na atividade contra bactérias extremamente poderosas, o que sugere que ele possui algumas propriedades antimicrobianas muito importantes. Só que isolado, ele não é capaz de combater certas bactérias. Da mesma forma, foi com a cebola, o alho e a bile, que mostraram pouca atividade antibacteriana quando testadas sozinhas. Mas e aí? Podemos bater um martelo de que o antigo biótico realmente vai ser eficaz contra bactérias diversas? Calma, quando nós estamos falando do âmbito científico, é necessário que vários testes e pesquisas aconteçam. Bom, se a pomada medieval funciona ou não, é um ambiente clínico meio incerto e que carece uma investigação mais aprofundada. Mas a mistura não mostrou danos às células humanas ou nos ratos de laboratório, indicando que pode ser muito seguro prosseguir com mais estudos. Bom, se vocês me permitem aqui uma pequena colocação, né? Eu, como um criacionista, alguém que acredita que o mundo foi criado por Deus, eu não sou um negacionista da ciência. Pelo contrário, quanto mais eu estudo a ciência, mais eu creio na criação do universo pelas mãos de Deus. Na verdade, eu acredito que fé e ciência, elas, apesar de suas divergências, elas não se separam. Eu acredito que uma complementa a outra. O que existe, infelizmente, são dogmas, tanto da ciência quanto da religião. E observe que eu falei religião, eu não falei de fé. Porque até mesmo para você acreditar em certas coisas da ciência, é necessário ter fé. Porque você não viu. Você ouviu os cientistas falando, logo você dá crédito ao que eles estão falando. Então, se você não viu e acreditou, você tem fé. Esse é apenas um pequeno exemplo didático para mostrar a semelhança muito comum entre ciência e fé. Perceba que parece que tudo nesse mundo foi milimetricamente arquitetado, até mesmo a cura das doenças. Observe que as ervas do campo, os elementos naturais, se transformam em medicamento para a cura do corpo humano. E agora, depois de séculos, milênios, a ciência está tendo que se render à medicina natural. Parece que sua avó e os mais antigos possuíam razão também. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá? No mais, eu agradeço a todos vocês pelo carinho, audiência e, acima de tudo, pelo respeito. Fiquem sempre com Deus, meus amigos. Shalom.